terceira lei espiritual do sucesso. A terceira lei é a lei do karma, também conhecida como a lei da causa e do efeito. Por quê? Porque a lei da ação, ela é voltada, né, ela gira em torno de uma causa e de um efeito, de uma consequência, né? Então, dependendo da ação que tu tiveres, tu vai ter determinada consequência. E o nome já diz, né? Karma. A gente já sabe que karma é aquilo que tu tá pagando, né? Por quê? Porque tu gerou ações, né? Tu teve ações que geraram consequências negativas, então gerou um karma, tu tem que pagar esse karma, né? Mas vamos ver como é que isso funciona. Por quê? Porque toda a tua ação, ela gera uma energia que vai vibrar, né? E vai voltar para você, né? Então, toda aquela atuação, ela traz uma consequência, ela traz uma energia de volta para você, tá? Mas o que acontece? Como é que a gente tem uma ação? Da onde sai a ação? Ela vem de uma escolha, né? É uma escolha. Eu escolho, nós estamos escolhendo o tempo todo, você faz escolhas o tempo todo, você escolhe levantar da cama de manhã num dia frio ou ficar lá deitado, né? Você escolhe se vai se zangar com alguém que falou alguma coisa para você que você não gostou, ou se vai levar numa boa. Você escolhe o tempo todo, você faz escolhas, você escolhe comer, o que vai comer, se vai comer, né? Você está escolhendo. E cada escolha que eu faço, né, gera uma ação e essa ação vai gerar uma consequência, uma reação, né? Então, qual é o ponto aqui? Nós precisamos ter escolhas corretas, escolhas conscientes, porque o que acontece com a maioria de vocês, né? Quando a gente tem uma ação, muitas vezes ela não é consciente, tá? Ela é inconsciente porque ela está programada, ela está condicionada. Como é que isso acontece? E isso vem lá da infância, desde lá da infância, tá? Vão acontecendo situações, por exemplo, você foi xingado lá na infância, tá? Foi xingado uma vez, a primeira vez, foi fortemente xingado. Aí você criou um sentimento e teve uma reação para aquele xingamento. E essa reação ficou guardadinha lá no seu inconsciente. Quando eu sou xingado, eu reajo desta forma. E aí foi passando os anos e o que acontece? Toda vez que a mesma situação, o mesmo tipo de situação acontece, você já tem lá programado como você vai reagir àquela situação. Então, tá condicionado no seu cérebro. Então, toda vez que eu for xingado, eu vou reagir dessa mesma forma, né? Toda vez que acontecer alguma coisa comigo que eu não gosto, por exemplo, eu tô dirigindo e alguém, né, fecha a minha frente no carro. A minha escolha de ação qual é? Eu vou reagir como naquilo ali, né? Se eu tô condicionada a levar numa boa, a não me importar com aquilo ali, não dar valor para aquilo ali, tranquilo, eu vou ter uma ação de tranquilidade, de leveza naquela situação e vou ter uma consequência para isso. Agora, se o meu condicionamento mental for de ficar irritado, de ficar bravo, de xingar, né? Eu vou agir, vou ter uma ação diferente. Eu vou ter uma ação de ficar bravo, de xingar, de buzinar. Daqui a pouco a outra pessoa também vai reagir diferente, vai causar uma situação complicada. Então, vai gerar uma outra consequência. Mas, se eu paro para pensar, talvez eu não quisesse agir daquela forma. Porém, como eu estou condicionada, aquilo ali acontece no impulso. Então, quantas vezes a gente tem atitudes mediante algum acontecimento e essa atitude, ela veio de forma inconsciente, ela veio de forma automática, parece que a gente está simplesmente reagindo, mas não é uma reação. Sim, é uma escolha, embora essa escolha, ela seja inconsciente, tá? Ela tá lá no teu inconsciente, mas você escolheu. Então, o que a gente precisa fazer?
é ter escolhas conscientes, prestar atenção, né? Colocar a mente, colocar a sua consciência naquilo ali para verificar se aquilo que você vai fazer, se a ação que você vai tomar, né, ela é boa ou não, que consequências ela vai gerar, para assim você não estar gerando mais karmas futuros, tá? Então, toda vez que você está diante de uma situação que você não sabe como reagir, você tem que se perguntar: se eu tomar essa atitude, isso vai ser bom para mim e para os outros, né? Isso vai trazer felicidade para mim e para os outros? Se sim, então essa é a escolha certa, tá? Mas se você se perguntar se isso vai trazer felicidade para mim e para os outros, e a tua resposta for não, o que você precisa fazer? Uma outra escolha, porque tudo é questão de escolhas, tá? Então a gente tem que sempre se perguntar: isso vai trazer felicidade? Vai gerar uma coisa boa para mim e para os outros? Outra coisa, o nosso corpo, o nosso coração, a nossa essência, ela sabe, né? Ela entende, ele entende e consegue nos comunicar o que é melhor. O teu corpo, o teu coração, ele entende duas situações: o conforto e o desconforto. Então, né? Analisa, se pergunta para o seu coração se isso que você está prestes a fazer, essa escolha que você está prestes a fazer, né? Se ela é boa, pergunte ao seu coração. E você vai sentir, ou você vai sentir conforto, ou você vai sentir desconforto. E aí você já sabe o que precisa ser feito, qual é, né, a escolha a ser feita, tá? Então precisamos observar as nossas escolhas. Isso aí é um dos principais pontos: observar as escolhas, tomar consciência das nossas escolhas para poder ter ações que vão gerar consequências boas e não consequências ruins, tá? Só que quando a gente lá, ao longo dos anos, né, já tomou atitudes, teve ações que geraram consequências negativas, gerou um karma. E esse karma, ele precisa ser pago. E aí que muitas vezes as pessoas, elas sofrem muito durante a vida, né? Mesmo que inconsciente, isso também foi uma escolha. Às vezes tu sabe que lá atrás tu errou ou tu tomou atitudes erradas e tu vem te culpando, tu vem te punindo e sofrendo por isso ao longo da vida, mesmo sem saber. Mas foi uma escolha que teu inconsciente tomou de pagar aquilo que você fez, e aí você sofre, tá? Outra forma é a gente aprender com os erros, né? É transmutar. O que é transmutar? É girar a chave, virar a polaridade, né? Então, o que é o transmutar? Se eu tô com uma situação difícil, se eu tô passando por uma situação complicada, essa situação veio através das minhas escolhas. Eu criei essa situação. A gente já sabe que nós criamos a nossa realidade. E se nós criamos a nossa realidade, aquilo que está me acontecendo neste momento foi criado por mim, consciente ou inconscientemente, tá? Se eu criei essa realidade, ela está acontecendo na minha vida, eu preciso aprender com isso. Então eu vou me perguntar: ok, essa situação está acontecendo na minha vida. O que eu preciso aprender com isso para evoluir, para pagar os meus erros, né? O que eu preciso aprender com essa situação? Que lição eu tomo disso? Por que isso está acontecendo? E muitas vezes podem cuidar que certas coisas acontecem seguidas na nossa vida. Elas se repetem, né? Quantas vezes a gente entra em relacionamentos que não são legais? Tem um relacionamento lá abusivo, ficou o tempo lá, sofreu, foi, acabou. Entrou em outro relacionamento abusivo também. Essas coisas vão acontecendo, vão se repetindo, chamam de a roda de Sansara, né?
tudo vai se repetindo enquanto você não aprendeu a lição. Então eu preciso parar e analisar e me perguntar o que eu preciso aprender com isso, o que eu ainda não aprendi. E com isso você vai estar transmutando a situação, você vai estar aprendendo com ela, tá? E a partir daí, isso vai parar de acontecer na sua vida. E nas próximas você vai ter escolhas conscientes, né? Você vai ter uma outra escolha mediante esse mesmo fato, tá? Ou mediante fatos parecidos, você vai ter uma outra escolha que vai gerar uma consequência diferente, né? Que não vai mais gerar uma consequência que vai trazer um sofrimento ou um karma para você, tá bom? Então, a lição desta lei do karma, né, é escolhas conscientes, prestar atenção, observar, né? Observar tuas escolhas, observar tua mente, observar o teu coração, o que ele te diz para fazer, tá? E aprender com os erros, aprender com o momento, com aquilo que tu tá passando, com aquilo que tu tá vivenciando no momento. Que lição tu tem que aprender com isso, tá bom? Então é isso, né? Essa é a lei do karma, a lei da causa e do efeito.